Nós outro dia estávamos falando sobre a irradiação no processo de cura. Então uma pessoa está pedindo que se aprofunde este tema da irradiação. É muito simples isto. Se nós estamos trabalhando com cura, o principal é nós estarmos muito coligados com o nosso eu interno. Porque aí do eu interno vem algo que passa através de nós. E isto que passa através de nós, que vem do eu interno, que não vem do indivíduo externo, então isto é o que pode ajudar o paciente, o outro. Agora, nós temos que ter fé que o eu interno está agindo e sendo esta fonte de energia. Quando nós nos identificamos com ele, nós podemos ser usados para que isto possa fluir. E se é bom o jejum para desenvolvimento espiritual? O jejum não é só controle da alimentação. O jejum é um controle também do que se sente e do que se pensa. Então, se nós estamos fazendo um jejum alimentar, se não fazemos um jejum de sentimentos e de pensamentos negativos, o jejum alimentar vai servir só como desintoxicação e não para nada espiritual. O que realmente influi é o jejum de maus pensamentos e o jejum de maus sentimentos. O jejum alimentar no plano físico é uma questão de equilíbrio físico e pode facilitar, mas sem os outros dois é uma desintoxicação. E uma pessoa leu no livro das Lutas à Paz que qualquer busca direta de contato, de experiências ou de captação de mensagens é um desvio. E ela gostaria de saber o que é isto. Esses contatos internos acontecem naturalmente e quando há uma necessidade espiritual e interna para isso. O verdadeiro contato interno, ele é conduzido pelo eu superior e não é a nossa vontade de fazer o contato. A nossa vontade de fazer o contato pode nos colocar telepaticamente em relação com algum ser ou alguma energia que pode não ser verdadeira, não ser real para nós. Então é o desvio, porque se nós provocamos um contato, podemos contatar algo telepaticamente que não seja evolutivo naquele momento. Ao passo, quando é o eu superior que organiza isto, quando não somos nós que desejamos, o contato é evolutivo. E como eliminar o orgulho e como ser inofensivo, buscando contato com o eu interno. Temos que estar sempre com isto presente, porque estas qualidades da humildade e da inofensividade, essas qualidades não são humanas, essas qualidades são supra-humanas. Então nós somos orgulhosos e agressivos por natureza. Natureza humana é assim, porque a natureza humana vem do reino animal, e o reino animal é agressivo. Em princípio, né? Depois ele vai também se aperfeiçoando. Então, se nós buscamos o contato com o nosso eu profundo, que não é humano, nós vamos dissolvendo o orgulho e dissolvendo a agressividade. Mas isto é gradual e mesmo durante o trabalho, durante o processo, nós notamos que ainda há sempre resíduos de orgulho e resíduos de agressividade. E cada vez que isto emerge, é sinal que devemos fazer uma entrega maior para esse nosso nível supra-humano. A propósito do pensamento do dia, que é o seguinte: a todo instante a consciência tem a oportunidade de expandir-se ou de cristalizar-se. Então, a propósito desse pensamento, uma pessoa está perguntando por que alguns têm que fazer um trabalho maior com o pensamento negativo e cristalizado do que outros.
outros não têm tanto trabalho com isso. Isso depende do trabalho já realizado em vidas passadas. Se esse trabalho começou em vidas passadas, ele é mais simples agora. Mas se ele nunca teve início, aí a pessoa tem que se esforçar mais. Uma pessoa fica às voltas com pensamentos sem importância, que vêm automaticamente, e ela pergunta como ela pode ter uma paz mental, como ela pode ter sossego com esta mente que não para. Bem, a mente não pode parar, a mente está funcionando e trabalha. Num caso destes, a pessoa deveria pensar no bem comum, pensar nas coisas boas para os outros e procurar fazer o bem para os outros. Ela coloca a mente observando o que os outros precisam, o que o grupo necessita, aonde ela pode ajudar. Em vez de ficar pensando nela, ela resolve as coisas dela o mais rápido possível, porque essas coisas que a gente resolve não tem muita importância. A gente resolve isso o mais rápido possível e aí começa a focalizar aquilo que é o bem, aquilo que seria positivo, aquilo que a gente pode fazer para melhorar as coisas, aquilo que a gente pode fazer para ajudar os outros. Então, colocar a mente nisto, porque este bem comum, quando ele é focalizado, ele atrai a atenção da hierarquia. Então, a hierarquia está na Terra, está neste planeta, para prover o bem do planeta, a evolução do planeta e, portanto, a evolução de todos. Então, se você está procurando o bem comum e querendo trabalhar pelo bem de todos, a hierarquia se coliga e aí as suas forças se redobram. Ao passo que se você ficar girando em torno das suas próprias coisas, você acaba se desgastando, porque não tem um suprimento para isto, não tem um suprimento do alto. O alto está vendo nós todos, o bem comum, está vendo toda a humanidade e todos os seres. Então, ou a gente entra nesta corrente, ou a gente fica entre aqueles que se debatem e que queimam a sua vida encarnação após encarnação, sem chegar a nenhum ponto seguro. E a chave é você estar pensando no bem comum. Veja aqui. Isto é uma pessoa que está muito nervosa com seus hábitos arraigados e está muito abalada emocionalmente. Agora veja o que ela quer. Ela quer que as pessoas a compreendam. Ela quer que as pessoas se dirijam a ela sabendo o que ela precisa. E ela fica muito em conflito porque ninguém a entende. Então, ela esqueça isto e procure entender os outros. Procure servir os outros. Precisa esquecer de si e ir ao encontro do outro. Procurar resolver a coisa junto com o outro, esquecendo de si. E num espaço de 15 dias, diz uma pessoa, eu sofri atos de violência urbana. E a minha reação mais imediata é de indignação e raiva. Então veja, quem tem indignação e raiva dentro de si vai receber um retorno disto. Quem pode ficar indignado e quem pode ficar com raiva está irradiando isto. E isto irradiando vai atrair a indignação, a ira, a raiva, a violência de outros. Então, há seres que vivem nessas cidades de hoje e que nunca foram agredidos, não há? Muitos que nunca foram agredidos. E outros que são agredidos. Eles devem ver a causa neles, não nas cidades. Porque como existem nas cidades seres que nunca são agredidos, então não é a cidade. A causa deve estar na pessoa.
Porque se fosse uma causa geral e comum, todos seriam agredidos, mas isso não acontece. É como num lugar onde existe muita miséria, tem gente que não está na miséria. A causa está neles, não está no lugar e nem na miséria. Então nós temos que buscar a causa em nós. Para não sofrer mais violência urbana, então esta pessoa pode rejeitar esta indignação que ela sente, esta ira, esta raiva, ela rejeita isto, não queira mais ser assim, que aí a violência vai diminuindo em torno dela. E uma pessoa diz, se tudo é uma ilusão, como se disse ontem, o que é que nós viemos fazer nesta Terra? Isto é um planeta material e aqui nós fazemos também uma vida material. Se nós estamos numa vida material e se há um planeta material, é porque deve haver uma evolução da matéria. Então nós estamos aqui para colaborar na evolução da matéria, isto é, este planeta deve deixar de ser material para que possam surgir outros que estão em embrião, esperando o momento deles se materializarem. Mas para eles se materializarem e começarem a sua evolução, precisa que os planetas materiais vão se desmaterializando. Senão o espaço fica todo tomado por coisas materiais. E o espaço não é isto. O espaço tem todos os níveis de espaço, de seres, de planetas, de mundos e tudo. Então, para que coisas que estão em embrião se tornem planetas materiais, para começar uma evolução, precisa que planetas como este, que já são materiais, vão se desmaterializando, vão se sutilizando, para dar espaço para outros surgirem. E esses planetas materiais, se desmaterializando, vão fazendo um outro tipo de evolução. Vão fazendo uma evolução mais sutil, uma evolução superior. Então nós estamos em um planeta material para ajudá-lo a se sutilizar. Então nós vamos nos sutilizando e aí o planeta também vai se sutilizando, tudo vai se sutilizando. É isto que nós estamos fazendo aqui. Então nós estamos nesta Terra, estamos nos mundos materiais e nós estamos materializados a serviço da matéria. Nós não estamos aqui para sermos materialistas, nós estamos aqui a serviço da matéria. Estamos aqui para colaborar para que a matéria vá se tornando sutil até ela se transformar, até ela transcender esse estado. Nós estamos aqui servindo. Agora, quando a gente esquece que está aqui para servir, então a gente vai ficando cristalizado, vai endurecendo, vai ficando duro como esta matéria que a gente lida com ela aqui. Quer dizer, ou a gente está no mundo material a serviço de uma sutilização, então a gente vai se sutilizando, vai se elevando, vai evoluindo e vai ficando mais leve. Isto é o que nós estamos fazendo aqui. Ou fazemos isso, ou vamos endurecendo, vamos nos cristalizando e ficando cada vez mais parecidos com a matéria densa, que está aqui para ser trabalhada. A gente tem que fazer uma opção. Então, isto é um serviço de nós estarmos sutilizando a matéria. Isto com tudo, com o pensamento, com a palavra, com os gestos, com a vida, com a forma de ser. Existe uma forma que a gente vai buscando uma sutileza, uma leveza, e existe uma forma que a gente vai ficando mais pesado, que a gente vai ficando mais duro. Então nós temos que optar. E é isto que nós estamos fazendo aqui. Agora, o processo do espírito não é isto. Nós estamos aqui a serviço, mas ao mesmo tempo estamos numa evolução espiritual. Porque nós temos uma mônada, temos uma alma, temos núcleos em outros níveis que não são materiais. Então nós estamos aqui nesses níveis para servir. E enquanto nós formos úteis aqui, vamos ficando. Agora, quando os nossos níveis sutis, quando o nosso espírito, quando a nossa alma já tiverem um desenvolvimento suficiente
para irem colaborar com a evolução universal, com a evolução cósmica, então aí nós deixamos de encarnar, deixamos de estar aqui. Mas se nós estamos aqui também encarnados, é porque o nosso espírito e a nossa alma, lá nos planos elevados, nos planos espirituais onde eles estão, eles ainda não chegaram no ponto de estarem só lá, de estarem colaborando lá. Então tem que colaborar aqui também, não é? Então vai colaborando aqui, vai encarnando aqui, e aqui vamos sutilizando esta matéria. E paralelamente, concomitantemente, o espírito, a alma, lá no seu outro nível, lá no seu plano, eles vão também evoluindo e vão assumindo a evolução maior e a evolução cósmica. Então nós não temos que ter pressa de sair daqui, porque isto aqui precisa de muita ajuda. Isto aqui precisa de muitos impulsos evolutivos para sair desta densidade. Então cada um de nós está aqui para isso. E se não reconhece isso e está aqui por motivos egoístas e secundários, então nós estamos contribuindo para essa cristalização se perpetuar e não para esta cristalização ir diminuindo gradualmente. Em geral, aqueles que assumem este trabalho aqui na matéria, de sutilizar a matéria, esses que assumem isto inteligentemente e totalmente, vão percebendo que esse trabalho não pesa. O peso que parece que esse trabalho tem é a nossa mente que coloca. É por não aderir a ele, por não assumi-lo corretamente, por não fazê-lo incondicionalmente. Então ele vai ficando pesado. Parece que está pesado. Mas este peso vai diminuindo, não é quando a matéria vai ficando sutil, senão nós teríamos que esperar muito. Este peso vai diminuindo é quando isto não nos toca, quando isto não nos impressiona. E quando nós estamos aqui inteiros, fazendo o trabalho que é para ser feito aqui, sabendo, tendo consciência que a mônada, que a alma, que o nosso lado espiritual, lá no seu plano, está fazendo outro trabalho, está fazendo outra vida, está fazendo outro caminho, enfim, está numa atividade que não é aqui. E nós temos que viver esta dualidade evolutiva. Só que na matéria, nós temos que colaborar para que a matéria se sutilize. A nossa evolução é outra. A nossa evolução é no espírito. Então precisa estar em paz com isto, que é para isto ser o mais harmonioso possível. Porque o universo também busca harmonia e busca perfeição. Então, se nós estamos em conflito com alguma coisa, nós estamos no caminho da cristalização, da dureza, de ficarmos compactos, de ficarmos densos. E se sabemos qual é o processo do universo, qual é o processo do cosmos, então nós entramos neste processo e trabalhamos aqui como isto fosse uma simples tarefa, um simples jogo. Vocês veem, há décadas que a gente fala a mesma coisa, mas não importa, porque não é isto aqui. O que importa é o processo superior das pessoas. O que importa é o espírito, é a alma. E enquanto isto aqui vai se harmonizando, vai se sutilizando, isto é lentíssimo. Mas é um trabalho aqui que não tem nada a ver com o outro. Veja, se nós vivêssemos só para ouvir partilhas e o outro para fazer partilhas, não valia a pena viver. Isto é feito aqui porque existe um outro processo. É o outro processo que vale. É a outra coisa que é importante. É a outra coisa que acontece. Isto aqui é só para a gente ir fazendo aqui um trabalho na matéria de se sutilizar. Sutilizar a mente, que é matéria, né? Sutilizar o emocional, que é matéria. Sutilizar o corpo, que é matéria. Mas se utiliza mais ou menos, tem pouca importância, porque o processo verdadeiro é a mônada de vocês, é a alma de vocês. É lá em cima o processo verdadeiro. E aqui a gente procura manter as coisas mais ou menos em ordem, mais ou menos harmoniosas.
e ir sutilizando isto, sabendo que é demorado, que é lento, que é um passo para frente e 3 para trás, que é uma vida positiva e 3 negativas. Nós sabemos de tudo isto, mas isto não é importante. Nós temos que, para poder levar isto, para poder fazer isto com harmonia, com dignidade, com beleza, com um pouco de pureza, nós temos que levar em conta que o processo é outro, que a vida é outra, que é outro plano, que não se trata de nada disto. É curiosa esta situação humana, né? É muito curioso esta etapa de estar aqui na Terra. Mas é assim. E só de nós pensarmos que há planetas em embrião e que vêm contribuir com o universo, que vêm contribuir para o universo, cada um com a sua vida, e que não podem se materializar para viver a vida material de outro jeito, outra matéria, uma matéria mais avançada, que eles não podem se materializar porque este está materializado e porque outros estão custando a se desmaterializar. Isto deve nos impulsionar, isto deve nos despertar, porque ou nós somos vivos ou estamos mortos. Então, se nós estamos vivos, isso deve nos despertar e dizer, bom, não se trata de mim somente. Eu sou a mínima parte, mas aqui estão em jogo coisas maiores. Aqui está em jogo um planeta que deve deixar de ser denso, que deve deixar de ser terra. Aqui tem um planeta em jogo. Isto deve mexer conosco. Pode ser que a gente não tenha autoestima suficiente, que ache que não vale a pena fazer nada por si. Então a gente diz, olha, eu vou fazer pelo planeta. Eu vou fazer pelos outros. Aí vem uma força extra. E vem uma força muito grande. Agora, quem já faz pelo mundo, quem já faz pelos outros, então, se fica mais estimulado, se assume isto mais, então vai fazer um caminho mais rápido. Então vai se liberar de certos processos antes dos prazos. E nós fazermos uma coisa, resolvemos uma coisa antes do prazo, isso nos dá qualidade e nos dá capacidade para assumirmos coisas superiores e sairmos de um certo nível de manifestação e colaborarmos com uma manifestação mais sutil, com uma manifestação maior. E para isso que nós estamos na vida em geral. E na vida material, estamos num planeta denso, em um corpo denso, em uma mente concreta, em um emocional doentio, em um etérico contaminado. Isto tudo não é nada demais, isto tudo são as condições que nós dispomos. E assumirmos essas condições. Assumirmos essas condições sabendo que a vida é outra, que o processo é outro, que as coisas são num outro plano, e que o universo não é só esta Terra, que o cosmos não é só esses problemas. Nós temos que ter estas coisas presentes e não ficarmos limitados a situações, a momentos, a circunstâncias, a nossa vida pessoal. Enfim, a gente não ficar limitado a isto, senão não tem mesmo força para lidar com isto. Uma pessoa diz: tenho medo durante a noite. Tenho tanto medo que não me animo a sair caminhando. Como posso fazer para superar este temor? E eu não encontro a razão lógica para este medo. Qual seria a causa? Que tem várias coisas. Se uma pessoa quer sair caminhando à noite, isto não é muito normal, porque a noite não foi feita para a gente caminhar. A noite é uma situação, a noite é um momento, é um estado que é muito adequado para nós nos interiorizarmos, não para nós caminharmos. Então, quando a noite chega, nós somos ajudados a ir para dentro de nós, a nos interiorizarmos. Então, se uma pessoa tem medo de sair à noite caminhando, o medo está impedindo que ela faça uma coisa errada. Então, o medo que ela deve tratar, que o medo não é uma coisa normal, o medo é para ser tratado, é para ser vencido. No caso desta pessoa,
este mal que ela sofre, que é ter medo, está servindo positivamente, está impedindo que ela saia de noite para caminhar. Porque nós não conhecemos o nosso karma em arquivo. Então, há karmas em arquivos que são opcionais. Nós podemos ter um karma opcional que pode acontecer ou não. E se eu me levanto e saio caminhando de noite por aí, pode acontecer o karma que estava em arquivo que era opcional. E se eu permaneço onde devo estar, quer dizer, dormindo, aquilo não acontece. Percebe? Então aqui deve ter alguma coisa muito importante para a pessoa que aconteceria se ela saísse caminhando à noite. Então deve ter alguma coisa muito importante que está sendo evitada por ela ter medo. Então não vamos logo brigando com o medo. De repente o medo está evitando que a gente faça muitas coisas. Tem muitas pessoas que têm medo de certas coisas e assim deixam de fazer outras, que para elas não seria muito bom evolutivamente. Então, por medo, elas não fazem. Vocês sabem que certas religiões antigas lidavam muito com o medo para frear a humanidade. Porque a humanidade era tão atrasada que parece que só se freava pelo medo. Então não vamos acusar as religiões antigas, porque se elas existiram é porque tinham uma tarefa. E talvez nós estejamos todos aqui vivos e inteiros, porque no passado devemos ter tido uma religião que nos pôs bastante medo e que evitou que a gente tivesse feito algo que talvez não estivéssemos aqui agora. Compreende? Então, nós não estamos defendendo o medo, mas também não estamos dizendo que o medo é inútil. Porque quantos deixaram de roubar por medo de serem pegos? Não sabemos. Quantos deixaram de matar pelo medo do inferno? Não sabemos. E o importante não é o medo do inferno, o importante é que eles não tenham matado. E se esta não levanta da cama para caminhar de noite por medo, este medo é positivo. Agora, outros medos que ela tem, ou o medo que ela tem, pode ser resolvido. Se ela, em vez de ficar no âmbito dela, se em vez dela ficar no círculo pessoal dela, se em vez da consciência da pessoa se manter naquilo que a consciência já conhece, essas coisas que estão em volta, as coisas que são as nossas tarefas. Então, se a consciência se limita a isto, a pessoa fica enclausurada, como se estivesse encapsulada em alguma coisa. Então nós temos que aprender a ir desenvolvendo o que temos que desenvolver, a irmos colocando a consciência, a mente, o pensamento em tudo aquilo que temos a fazer, que é a nossa tarefa atual. Enfim, nós temos que cuidar bem da cápsula na qual nós estamos encapsulados, mas ao mesmo tempo temos que colocar a nossa consciência naquilo que é infinito, no infinito, naquilo que está além de nós. Então eu posso estar aqui cuidando daquilo que é daqui, mas a minha consciência pode estar também no infinito. Minha consciência não está só aqui. Então, quando nós dizemos que estamos encarnados em um corpo de carne lento, denso, isto tudo é verdade. Nós estamos constatando isso, estamos vivendo isto. Mas se estivermos só nisto, então é muito melancólico e muito involutivo. Agora, se você está nisto, fazendo o melhor que pode, e se a sua consciência, se a sua mente está buscando o infinito, está buscando o que você ainda não conhece, está em mundos que você já ouviu falar, mas não sabe bem o que é, isto desenvolve um outro processo. E nós então vivemos de outro jeito e passamos a ter um outro estado de ânimo. Eu me lembro que quando estes corpos eram menores e quando tinham muito menos idade, eu me lembro que a mente estava se ocupando de coisas, fazendo aquela lição de casa, aquelas coisas que faziam a gente fazer nos cadernos, não sei se ainda hoje fazem assim. E enquanto fazia aquilo, ficava pensando na reencarnação, ficava pensando nos outros planetas, ficava com tudo isto presente, atento a uma coisa, mas sem esquecer a outra.
sem se deixar absorver por isso que estava acontecendo aqui. E aí eu fui observando que à medida que o corpo crescia, que à medida que os anos passavam, que eu estava mais para lá do que para cá. E isso não impediu que o que tinha que acontecer acontecesse. Não impediu. Mas nós temos que ter esta compreensão de que a vida não é num plano só. E que nós temos que ter principalmente os outros planos presentes o tempo todo. Porque é isto que vai diluindo esta materialidade. É isto que vai fazendo com que esta coisa mais densa, com que esta coisa concreta, vá ficando mais sutil. Tem que ter presente isto. E quando nós conseguimos fazer este equilíbrio, e quanto mais esse processo cósmico, quanto mais esta coisa cósmica, esta coisa grande, vai fazendo parte da vida, vai descendo para a vida, isto significa um trabalho que a nossa mônada, que a mônada conseguiu fazer. Isto não é mérito nosso. Nós não temos força para isto, pessoalmente. Isto é um trabalho da mônada. Isto é um esforço da mônada para que isto tudo consiga chegar até esta nossa parte consciente. Então, não tem que pensar que eu não sou capaz, ou que eu não tenho força, ou que eu não estou preparado. Tem que pensar que é a mônada que faz isto, que é o espírito que faz isto, e que esse espírito está presente. Fique ligado nisto, fique ligado, permita que isto desça até a parte consciente. E essa nossa aspiração a conhecer estas coisas distantes, esses mundos distantes, ou todo esse cosmos desconhecido, o nosso interesse, a nossa aspiração a conhecer tudo isto, é isto que dá força. Isto dá força porque isto invoca em nós o nosso passado interplanetário. Porque nós não começamos aqui e não somos só daqui. Então, aqui é uma parte nossa que se desenvolveu à maneira desta Terra. Mas a nossa essência, nós, em verdade, não somos daqui, somos deste mundo. Então, para nós começarmos a reencontrar este nosso lado interplanetário, este nosso lado não terrestre, nós precisamos estar nesse exercício, precisamos assumir este exercício. Então, uma das formas é nós termos todas essas coisas distantes presentes na nossa consciência. Não deixarmos que esta parte densa, que esta parte material, que esta parte natural, vá tomando muito terreno. Porque depois nós perdemos o controle sobre esta parte. Aí perdemos o controle. Aí não conseguimos estar mais no controle disto. Não conseguimos que isto vá na direção evolutiva que tem que ir. Mas esta parte interna, esta parte invisível, esta parte desconhecida, esses mundos distantes, como que nós vamos, por exemplo, transformar esta civilização naquilo que pode ser transformada? É só se nós tivermos presente a existência de civilizações mais adiantadas, de civilizações mais evoluídas. Então nós que já sabemos a existência de Aurora, de Erques, de Mistitlã, de Lis, de Mirnajá, de Anuteia, de Iberá, nós temos que ter estas civilizações presentes, que é para que aconteça alguma coisa com esta. Porque se esta ficar girando só em torno das forças dela e daquilo que é característica, isto não sai do lugar. Então precisa uma energia, uma força do que é mais adiantado, do que é mais evoluído, aqui presente na nossa consciência isto. Porque é só na nossa consciência, é só na consciência que isso pode estar aqui presente. Para isto aqui, fazer o percurso que deve fazer. E isso está predestinado, isso está escrito que acontecerá. Que a Terra se sutilizará, que a humanidade se sutilizará, que nós nos tornaremos sutis. Isto é destino, a gente queira ou não queira, isto vai acontecer. E isto, se estiver bem presente, se nós tivermos isto
muito presente em nós esses pensamentos mesquinhos, estas situações pequenas, da gente estar encurralado em si mesmo, estas coisas miseráveis, isto vai se diluindo. Mas isto não vai se diluindo por si. E isto não vai se diluindo também só com medicamentos. Para isto se diluir, precisa que a sua consciência também traga o resto, traga as outras coisas, que a sua consciência considere a existência das outras coisas. Então, se nós temos um incômodo físico e se estamos tomando algum medicamento para isto, nós temos que ter na consciência que nós somos um corpo de luz, por exemplo, que nós somos um corpo monádico. Isso está lá no outro plano, isto não vem aqui, isto existe no plano espiritual e no plano monádico. E se nós temos isto presente, se nós temos presente que somos um corpo monádico sadio, que somos um corpo de luz perfeito no plano espiritual, de uma certa forma, esta consciência é incluída na consciência do nosso corpo físico. E é com isto que o nosso corpo físico vai mudando. Não é com medicamento, não é com a força, não é com exercício somente. Isto tudo pode ajudar. Mas sem esta consciência que traz os outros corpos para cá, para dentro deste, que tem isto presente, percebe que isto não muda. Então, você não muda a Terra ficando nos problemas sociais somente. Você não muda a Terra querendo eliminar guerras. Isto não muda assim. Isto é a consciência maior, é a consciência superior, é a consciência de outros seres, é a consciência de outros mundos, de outras civilizações, é a consciência de outros planos que deve ser trazido para cá através da tua consciência, que já sabe disto. E que o teu pensamento depois traz para cá. Teu pensamento dirige isto para cá. Então tem um trabalho na consciência e depois vem o trabalho do pensamento. E o trabalho do pensamento é trazer isto para cá, deixar isto bem firme na mente e começar a emitir isto para cá. Porque a consciência está no plano dela, a consciência é uma coisa geral, generalizada, que inclui tudo. O pensamento dirige isto, o pensamento coloca isto num certo caminho, o pensamento impulsiona isto. Então, o trabalho com o pensamento é assim. E aqui mandaram uma carta, lembrando que estas coisas parecem muito duras e muito trabalhosas, mas isto é só no princípio, só no começo. Então esta pessoa cita o livro A Cura da Humanidade, que diz o seguinte, que para nós chegarmos a uma ilha, nós temos que nadar até lá. Nadar, vocês sabem que precisa um esforço para estar nadando. Mas aí você, para chegar naquela ilha, você precisa nadar. Se você consegue chegar naquela ilha nadando, com seu esforço, com o movimento dos seus braços, das suas pernas, se você consegue chegar naquela ilha com o seu esforço, aí chegando naquela ilha, você vê uma outra ilha lá adiante. Só que para chegar na outra ilha, já que você chegou na primeira, você não vai mais nadando. Você foi nadando até a primeira. Aí você chegou na primeira, você vê a segunda e vai receber um barco a remo para você chegar na segunda. Aí você entra no barco e aí você só precisa remar, você não precisa mais nadar. Isso é um pouco diferente. Então você recebe o barco e vai remando. Vai remando e chega na outra ilha. E já que você chegou na outra ilha remando, da outra ilha você vai ver uma terceira ilha que está mais adiante. E aí é dado a você um barco à vela para você chegar lá. Você não vai mais nadando nem remando. Aí é o barco à vela que vai levando você. Então aí é o vento que vai levando o barco. Agora, isso são estágios, isso são etapas. Então nós não precisamos pensar
que vamos nadar o tempo todo. Nós vamos nadar, depois vamos remar e depois vamos sendo levados. Agora, precisa cumprir estas etapas. Estas etapas precisam ser assumidas e cumpridas. Não tem como escapar destas etapas. Não tem como, porque o mar aqui e o ambiente entre uma ilha e outra, só você pode transcender, você pode atravessar, é mesmo nadando. Já o outro mar, o outro ambiente, o outro plano, já é com remo, já é mais sutil. E o outro já é com o vento, já é você ser levado, é mais sutil ainda. Isto são planos de consciência, isso são níveis de consciência. E segundo esta mesma carta, Santa Teresa Michuque conta num dos seus livros que a gente recebe um jardim para cultivar. Você vê, esta já é mais suave, já é energia feminina. Então ela diz que nós recebemos não o mar para atravessar, como fazem os marinheiros, os homens. Esta já é mais feminina, esta já é mais moderna, esta é a coisa de hoje. Então ela vê um jardim, e a cada um de nós é dado um jardim para cultivar. No princípio, aquelas plantas precisam de água, né? Todo jardim precisa de água. Então nós recebemos o jardim para cultivar e no princípio temos que buscar água. Você tem que buscar a água no balde, trazer e molhar o jardim. Aí, se você buscando água, trazendo água, neste vai e vem do balde para lá e para cá, se você consegue que o jardim floresça, que o jardim progrida, que o jardim prossiga, enfim, que o jardim vá melhorando, você buscando água e trazendo água incansavelmente, aí surge uma máquina de puxar água. Então aí você continua molhando o jardim, mas existe uma máquina que traz a água até você e aí é só você pegar a água e molhar o jardim. Aí se você continua, se você prossegue, se você cumpre esta etapa de pegar a água que a máquina trouxe e colocar a água nas plantas, se você cumpre esta etapa, então aí vão aparecer canais de irrigação. Então os canais de irrigação percorrem todo o jardim, a máquina que traz a água coloca aquilo nos canais e aquilo, o jardim vai sendo regado através da irrigação e dos canais. E você vai estar ali para ver se a máquina está ligada, se a irrigação não está entupida. Percebe que o trabalho vai mudando. Você está sempre participando, você está sempre colaborando, mas não queira estar na irrigação antes de ter carregado o balde e antes de ter ligado a máquina incansavelmente. Você chega na hora da irrigação e ali também você tem uma etapa, você tem uma tarefa que cumprir. Você tem que ver se aquilo não entope, se aquilo está ligado, você tem que ver isto tudo. Quando isto tudo é cumprido, aí começa a chover, diz Santa Teresa. Aí começa a chover. Aí a chuva resolve tudo. E aí não sei o que você fica fazendo. Ela deve saber, porque ela chegou nesse ponto de assistir a chuva cair na vida dela. Quais as implicações para a saúde integral com a ingestão de produtos transgênicos, os quais não conseguimos evitar porque são trigo, óleo de soja, principalmente? Bem, eu não digo que desta água não beberemos, porque não sabemos até que ponto teremos que acompanhar esta degradação planetária. Não podemos dizer que não vamos beber de certas águas, mas no ponto que as coisas chegaram, pode ser que alguém tenha opção entre um alimento transgênico e um que não é transgênico. Pode ser que alguém tenha opção. Quando tem esta opção, não hesitar e tomar o rumo que tem que tomar.
porque isto vai criar um karma para ele. E se ele hesita e se compromete quando não precisava se comprometer, vai criar outro karma. Então, aqueles que têm a possibilidade de escolher, ainda estão aí com esta possibilidade. Agora, se eu sei que um alimento é transgênico, eu posso tentar substituir por um outro. Aqui a pessoa fala de óleo de soja. Eu posso tentar substituir o óleo de soja por outra coisa, por outro óleo. É outra opção. Agora, digamos que todos os óleos sejam transgênicos. Eu vou contrariar os meus hábitos e vou pôr bem menos óleo no que eu faço, quase nada. E se eu puder deixar de pôr quase nada, eu deixo de pôr o quase nada e aí fica nada. Isto é um processo. Tudo isto é um processo. Agora, isto é coisa da consciência. Agora, repito, nós não podemos dizer que desta água não vamos beber. Mas até chegar lá, nós temos um caminho a percorrer. E segundo o caminho que percorremos, vai ser a nossa situação lá. Então, temos um caminho a percorrer. Ainda estamos numa situação onde há ainda certas opções a fazer e precisa ver que opções estamos fazendo. E aí vamos ver como chegamos lá, se estivermos todos aqui, como é que vamos chegar nesta etapa próxima, que ainda não chegou, que ainda não está aqui. Aqui uma pessoa diz que está com algo que a medicina terrestre não conhece como resolver. E que é algo que ela tem no ouvido direito. E ela gostaria de solucionar isto. Se nós estamos com uma coisa que a medicina não consegue resolver, é porque aquela coisa pode ser resolvida de uma outra forma e nós temos que encontrar o caminho para chegar lá. Porque chegar através da medicina é muito simples, né? É só consultar um médico, o médico ajuda e nós podemos sair da coisa. Isto é um tipo de karma. Mas tem coisas que a medicina não consegue resolver e que os médicos não sabem o que fazer com aquilo. Isto é um outro tipo de processo e é um outro tipo de coisa que está sendo colocada para nós. Então, é algo que esta pessoa tem no ouvido direito, que a medicina não resolve, que nenhum médico resolve. Então, como será que vai resolver isto? Primeiro, ela tem que fazer a parte dela. Então, algo no ouvido direito é sinal que por muitas vidas ela deixou de atender às leis espirituais, que ela deixou de responder aquilo que lhe estava sendo pedido. Então, ela não respondia, ela não dava respostas, então ela ficou com este mal no ouvido direito. Antes deste mal ser removido, antes deste mal ser transcendido, porque não há mal que não termine, né? Você sabe. Não existe mal eterno. Então, não tem mal que não acabe. Nós que criamos esta ilusão de que temos uma coisa que não vai ter cura, isto é da nossa cabeça, porque não existe nada assim realmente. Não existe nada assim. Mesmo um órgão comprometido, hoje pode ser transplantado. As naves laboratórios transplantam órgãos em nós. Põe dentro de um órgão doente a semente de um órgão novo. E aquele órgão vai se transformando, vai se renovando, vai renascendo. Isto tudo existe. Então não existe nada que não tenha solução. Muito menos isto que ela tem no ouvido direito. Acontece que ela precisa resolver primeiro a causa disto nela, antes de aparecer a solução. Então ela precisa começar a ouvir o que no passado ela se recusou a ouvir. Ela precisa ir fazendo na vida dela os ajustes todos, com base naquilo que ela sabe das leis espirituais. Ela precisa ir fazendo os ajustes na vida dela, e aí chega num ponto que aparece o médico, aparece o remédio, ou aparece a cura para ela. É isto que precisa ver nesses casos crônicos. Agora, nós temos aqui um setor saúde e cura que lida também com isto. Mas não lida com isto só dando remédio.
Lida com isto procurando inspirar a pessoa a descobrir o que ela tem que fazer nela para sair das coisas. E no momento em que ela descobre e ela faz, os elementos do setor saúde e cura começam a surgir, começam a emergir e ela sai dessas dificuldades. O setor existe no plano físico para isso. E aí então as coisas vão mudar, porque as coisas estão assim é para mudar, não é para ficar como estão. Qualquer coisa que esteja, está assim para mudar. Ninguém está na coisa para ficar. Tudo está para mudar, custe o que custar. E veja, não adianta resistir à mutação, porque nós estamos dentro de um cosmos que muda continuamente. Nós não estamos em um cosmos cristalizado ou em dissolução. Nós estamos em um cosmos que está em mutação. Então, mesmo que a gente não queira, está mudando. Está mudando. Então, é aderir a isto para entrar num ritmo maior e não ficar lutando contra a corrente.